Olá, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes. E como tema de hoje nós vamos falar sobre, afinal, o que as imagens representam? Vamos lá descobrir o que elas representam? Vamos? A imagem sempre esteve relacionada à história da humanidade, por meio da produção do homem ao retratar suas percepções, expressando-se por meio do desenho, da pintura, da escultura, da arquitetura, o cotidiano e sua sociedade. Com a evolução, surgiram novas formas de imagem, como a fotografia, que foi um divisor de percepção. Na atualidade, a imagem é fonte de consumo, principalmente por meio da TV e das mídias digitais, ultrapassando a utilização da escrita dentro do campo da comunicação. E você? Como se percebe dentro deste campo de representatividade da imagem? Como você é? Fala para mim. Aqui, gente, vamos fazer essa leitura de imagem. Observem essas imagens. Na ilustração, gente, é possível você perceber modelos sociais? Será que as cores utilizadas possuem alguma relação como imposição? E o que diz para você a frase: uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Você concorda com esta frase? Você concorda que uma imagem ela pode te transformar, ela pode te transmitir muitas coisas, que não precisa ter letras para que você possa entender o que aquela imagem quer te transmitir? Então veja bem, gente, as imagens e suas representatividades visuais, elas estão sempre presentes o tempo todo, confrontando e transformando a bagagem visual de cada indivíduo, carregando uma simbologia muito importante na contemporaneidade. Sendo referência de acontecimentos históricos, liga-nos a qualquer lugar do mundo em tempo real por meio de ciberespaços. Desde a antiguidade, a imagem também narra acontecimentos e intenções da humanidade. Dentro da arte antiga, podemos encontrar o período da pré-histórica, que utilizava a imagem para registrar as descobertas e informações do dia a dia do homem. Em cavernas, principalmente na Espanha e França, é possível ainda hoje ter acesso a essas informações históricas por meio da imagem. Mas também é possível encontrar esse tipo de pintura registrada nas grandes cidades do Brasil e do mundo. Essas imagens também estão relacionadas com as descobertas e a indagação do homem em relação às suas existências. Podemos relacionar as pinturas da pré-história com a pintura da arte do grafite. Ambas se concentram em imagem que relaciona o cotidiano do seu tempo e dos aspectos sociais. Veja a história em quadrinho abaixo. A imagem é uma condutora das intencionalidades coletivas ou individual do homem em uma determinada sociedade. Podemos utilizar como exemplo as histórias em quadrinhos, que narram e representam informações e conexão com a imagem por meio da ligação com a realidade. No contexto da fala da história em quadrinho, os personagens da história, o que é contemplado é uma realidade ainda existente na sua sociedade.
O que você acha? Parem e observem. Então, durante, gente, o século XIX, a Europa vivia em constante estado de tensão, o que elevou à eclosão de diversas revoltas caracterizadas pela construção de nações. Nos países em que havia uma consciência nacional e movimento de libertação ou de unificação nacional, os assuntos públicos e as artes estavam intersecadamente, relacionadas nesse período. A arte encontrava-se em extrema interação com os movimentos históricos. O romantismo, estilo artístico que predominou durante o século XIX, adquiriu na França de 1830 uma faceta bastante política, como vocês podem observar na obra de Diogênio, chamada A Liberdade Guiando o Povo. A imagem carrega ligações com acontecimentos e situações, pois retratam acontecimentos e ideias. A obra A Liberdade Guiando o Povo, do artista Eugênio, nascido em 1798 e falecido em 1863, ele foi criado em um contexto de profundas transformações sociais e econômicas na França, lá no final do século XVIII para o século XIX, principalmente na busca na liberdade e da propagação de identidade nacionalista. A imagem, nesse período, foi fonte de registro histórico de manifestações populares em relação aos aspectos políticos, sociais, culturais e econômicos. Já a cultura visual, a imagem possibilita um processo de reflexão sobre os acontecimentos da vida do homem. É possível, por meio da imagem, construir, desconstruir padrões e imposições pré-estabelecidas, rompendo até mesmo como concepções sociais. Comunica-se de forma global. Dentro desse aspecto da globalização da imagem, é possível relacionar o fenômeno da cultura visual em que vivemos na atualidade, já que a internet aproximou várias culturas do mundo todo por meio do consumo de imagem. Observem a imagem, gente. Será que essa imagem tem o poder de manipular? Será que que existe alguma cultura que não seja visual? Será que a cultura brasileira é visual? E eu pergunto a vocês, qual a principal fonte de disseminação da cultura visual? Nós vivemos em um mundo repleto de imagem. Em todos os lugares é possível encontrar uma informação visual, propaganda, comerciais de TV, nas redes sociais, jornais, revistas, enfim, tudo é composto pela cultura visual, que possui inúmeras finalidades, mas a principal se relaciona ao consumo de objetos e produtos voltados principalmente para concepções e padrões sociais. No processo de visibilidade que atribui aos padrões estéticos e sociais, o homem passa a construir suas impressões por meio das mensagens empregadas nas imagens. Pensa e cria suas ideias em meio às imposições da cultura visual. A imagem carrega uma importante referência histórica e social. Em todas as culturas,
sempre existirá uma referência visual. E como atividade de hoje, eu deixei a seguinte: a fotografia possibilita que determinados momentos, situações e contextos sejam transformados em documentos históricos. Um registro visual carregado de muitos significados sociais e políticos. Nesta atividade, você, não vai ter seus colegas, só vai ser você, deverá registrar com uma câmera fotográfica ou um celular um olhar reflexivo. Crie um ensaio fotográfico sobre alguns lugares de sua cidade, bairro ou a escola que você queira registrar ou que seja importante para você e que contribuam com a sua formação social, crítica e como cidadão. Faça esse ensaio fotográfico. Escolha o lugar que é importante para você. Ok? Boa experimentação. Fique com Deus. A gente encerra por aqui e até a próxima.